Por isso, nós resolvemos falar hoje, né, de um assunto muito importante, que eu sei que muitos pais estão vivendo em casa e muitas vezes, doutor, por não saber lidar com essa fase de pré-adolescência, os pais acabam, de alguma forma, machucando seus filhos ou sendo machucados pelos seus filhos, não é isso? Exatamente, né? Então, o que falta é o canal do entendimento, né? A questão do diálogo e o entender o que está acontecendo. Porque o adolescente, ele está em busca de quê? De sua identidade adulta. E para percorrer esse longo e doloroso caminho, ele passa por transformações, sobretudo as transformações físicas. Ele é um corpo que já não é corpo de criança nem é de adulto, está em transformação. Isso tudo mediado por uma cadeia de hormônios que causam esse tumulto, essa constelação endócrina, causa um tumulto muito grande. E ele faz a grande pergunta: quem sou eu? Né? O que sou eu? O que eu faço aqui? São coisas que ficam na cabecinha do adolescente. E ele está toda hora vendo esse corpo se transformando e não está entendendo. O que está acontecendo comigo? O tênis que foi comprado há 3 meses já não serve mais. Não serve. E está crescendo as extremidades, estão crescendo as extremidades. Né? E ele se sente apavorado com isso. Por sua vez, os pais não entendem o que está realmente acontecendo. Né? E querem orientar, eles ficam angustiados. Eles vão se encontrar no terreno das angústias. Tanto o lado dos pais como o lado dos adolescentes. E isso nós temos que considerar que estamos diante de família em transformação, né? Do final do século XX, segunda metade do século XX, e já aqui no alvorecer desse século XXI. Na realidade, universalmente falando, o que acontece na cabeça deles? Ocorre o luto simbólico, a morte do corpo infantil, um corpo em transformação, dos pais da infância, que já não são aqueles pais tão protetores e que estão cobrando, estão batendo de frente com eles, e a morte daquela sexualidade infantil, aflora um outro tipo de sexualidade, atração pelo outro, etc. Então, a literatura é muito rica em falar desses lutos da adolescência, etc. E eu pergunto, e do outro lado? Na cabeça dos pais, não morre aquela da infância, não? Hein? Não é o que está entrando em confronto com ele? Então, nas cabeças dos pais, os pais também passam por um sofrimento. Nós temos que ver isso também. Não é? Não é só, digamos, o lado adolescente. O adolescente está sofrendo muitas transformações, a insegurança, esse excesso de hormônios levando a essa irritabilidade, sem controle, entre aspas. O que eu faço? E não existem receitas prontas, mesmo porque cada adolescente é um mundo. Cada um encerra em si o mundo. Então, nós temos que entender cada um a partir do melhor instrumento que nós temos, que se chama o diálogo. Que é isso que os pais precisam chegar e falar com eles. Dizer, olha, eu também estou inseguro. Eu também não sei como lidar, né? Eu também estou inseguro perante isso. E aí vem o quê? A cobrança. Que é o mais fácil. E, aliás, doutor, uma das coisas que eles mais reclamaram ali naquela conversa, né, foi justamente isso, cobrança. Eu me sinto muito cobrada, eu me canso de tanta cobrança. Como que a gente pode amenizar isso, principalmente com relação aos pais, aquilo que o senhor falava ainda há pouco, né? Que os filhos estão crescendo, a gente está vendo isso, já vê que pode nos ajudar, já vê que pode ter responsabilidade e precisa dar para que aprendam. Mas como fazer? Então, essa questão da cobrança, porque senão você fica com talão de cheque só de cobrança, né? Soltando o talão de cheque só de cobrança. Mas procurar compreensão, procurar realmente entender o que está preocupando mais você, em que eu posso lhe ajudar. Né? São perguntas essenciais para que você entenda o universo existencial dele. Não é? Agora, nós pais, na nossa angústia, quando nós temos os nossos adolescentes, principalmente quando vão sair de casa, eu pergunto, com quem vai, para onde vai, que hora volta. Tudo isso refletindo o meu medo ante a violência que o cerca, ante o mundo que o cerca. Então, nós temos que... Inclusive, uma das meninas, a Isabela, falava disso, né? Meu pai não deixa eu ficar até tarde. Porque eles estão crescendo e já estão querendo uma liberdade que muitas vezes ainda não é possível, não é? E aí entra nesse choque. Ela diz, meu pai não me deixa chegar, eu vou para casa da minha amiga, tem hora para chegar, hora para voltar, não posso ficar até mais tarde. Mas isso é uma proteção. É uma proteção. Disso, quando eu estou orientando os pais, nós temos a cadeira de adolescentes na Faculdade de Medicina de Taubaté, onde lá passam os alunos
do último ano da medicina, né, dos 2 últimos anos, e nós orientamos esses pais no concreto e trabalhamos com adolescente. Então eu comparo aquela coisa da liberdade. Eu digo, gente, isso é igual uma corda. Se essa liberdade for muito curta aqui, eu vou enforcar esse adolescente. Também, se a corda for muito extensa, ele vai se enrolar. Então, nós temos, e isso é muito sério, nós temos que colocar uma coisa que se chama limites. E a medida dos limites está de acordo com a sensibilidade de cada pai, do que ele está enxergando de cada filho, né? O limite é importante, gente. O não, como diz o Isamitiba, o não educa. Tem hora que eu tenho que dizer o não também para eles. Né? Que eles estão ávidos em coisas novas, têm ávidos pela liberdade, por essa liberdade num sentido mais amplo. Mas que liberdade é essa? As coisas têm que ter um limite. Tem que existir um limite. Uma participação de uma mãe aqui, a Darlene, de BH, e ela diz o seguinte: minha filha está passando por transformações, né? E como falar de sexualidade? É tão difícil e, ao mesmo tempo, causa um constrangimento. Certo. À medida em que ela, digamos, tem a leitura dela e as ideias dela, colocar isso com a maior naturalidade possível. Né? Porque o adolescente ele é muito curioso. Muitas vezes esses assuntos relativos à sexualidade, pesquisas mostram isso, que eles vão receber isso através de amigos ou de uma literatura enviesada. E tem pais que têm dificuldade de colocar isso, mesmo porque ele teve dificuldade de lidar com a sexualidade dele também. Porque isso foi considerado como um tabu, não se falava muito nisso, não é? Mas falar isso com naturalidade. O seu corpo está se transformando, as necessidades do seu corpo são outras. Agora, quanto à liberalização de sexualidade, em se tratando de ato sexual, aí é uma história totalmente diferente. Né? Porque nós estamos vendo aí, eu trabalhei anos com a gravidez na adolescência, foi a minha tese de mestrado, e a gente vê essas repercussões sérias para a criança, repercussões para toda a família. Então, isso aí tem que ter realmente cuidado e conversar isso frente a frente, né? Estar disposto a esse diálogo. Né? A família é a célula máter, sem a família nada feito. Né? A questão da idade. Meu Deus do céu, a idade é a idade da maturação de cada um. Não é aquela idade em termos etários, 13, 14, 15, 16, 14 isso, 15, 16, 17 isso. Isso é bem típico de americano que quer colocar tudo em faixas etárias. Não é assim, não se guarda em gavetas de faixa etária. É de acordo com a maturidade que sentimos de cada um. Não é? E cada um tem um processo, de crescimento. Não é? Então, aquela coisa da adolescência inicial é voltada para o corpo, adolescência média, 14 a 17 anos, são os conflitos, experimentos de sexualidade, fim da adolescência aos 20. Isso não existe, não é bem assim, as coisas não é assim. Essa adolescência se prolonga em termos de status e de função. Não é? Então, quando ela falou que aquela mãe comentando sobre idade, que a filha falou perguntando sobre idade, é de acordo com a maturação de cada um, de como cada um se sente. Agora, os pais precisam estar abertos para isso e ter um cuidado muito grande. Não comparar o Pedro com o Joaquim, porque adolescente o Joaquim foi uma beleza, etc. e tal. E esse aqui, meu Deus, está sendo um tumulto, está sendo um terror. Cada um tem um ritmo. Os filhos, cada um tem um ritmo. E nós, como os pais, você que é mãe, eu sou pai, todo mundo que é pai aqui, temos que encarar esses filhos, primeiro, presentes de Deus. Segundo, que são missão. Terceiro, vamos procurar nos apetrechar da melhor maneira possível para que a gente possa orientar, sem querer impor valores. O jovem não gosta da imposição. Agora, tanto um lado como o outro, que a gente percebeu, tanto os adolescentes falando, como os pais falando, a gente viu ali essa intitulada preguiça. Só para a gente está falando hoje de como lidar com o adolescente, porque eu sei que tem muitos pais em casa, né, que já passaram por essa fase, outros entrando, não é? Isso acontece de fato? Existe uma indisposição interior? Existe sim. Primeiro que há um gasto calórico intenso. Segundo que os adolescentes, mesmo que tenham a sua boa alimentação em casa, eles se esquecem de comer muitas vezes. Hábitos nutricionais péssimos. Eu vejo nas anamneses, nos interrogatórios que nós fazemos lá, o menino tem em casa frutas, legumes, hortaliças, etc. Não come nada disso, entendeu? Então, o que a dieta deles? É rica em calorias, né? É o dogão, né, com a Coca-Cola. Eu digo, isso é o jantar? O dogão, cadê a proteína? Cadê as vitaminas, etc. E por esse gasto calórico, realmente vai exigir
como vai exigir mais isso, vai acontecer aquela preguiça até corpórea mesmo deles, não é? Mas a gente tem que estar em cima, né? Afinal de contas, você tem missões também a cumprir, quer dizer, em relação ao adolescente. E o adolescente também, não é? E realmente, os adolescentes têm necessidade de dormir mais? É como se fosse fisiológico, porque eles dormem muito, né? Dormem tarde, acordam tarde. Perfeitamente, mas você veja, são os horários de dormir, né? De repente fica hoje, né, modernamente, nas redes sociais, fica lá, sei lá, até 1, 2 horas da manhã, e de repente, como vai necessitar de 8 horas de sono, e aí, como é que fica o outro dia? Está dormindo no colégio, não é? No colégio. Então, isso tem que ser uma coisa, eu não digo disciplinada assim, a ferro e a fogo, não, mas ser orientado e dizer, meu filho, você precisa de horas de sono, 8 horas no mínimo. E tem pergunta aqui, viu, Dício? Muitas pessoas participando. O Daniel Bueno, ele diz o seguinte: como aproveitar das características da adolescência para trabalharmos a espiritualidade? Existe algo mais fácil, como exemplo, texto, adoração? Como posso fazer para ajudar os meus filhos? Antes de mais nada, né, procurar saber desse adolescente realmente o que ele quer para esse crescimento espiritual, o que ele entende por isso, né? Que devoção ele tem. Né? Nós temos que estimular essa ligação, esse link, como eles falam, esse link com Deus, né? Aproximá-los cada vez mais, Deus, nos processos de evangelização. Não é? Isso eu acho que é algo importantíssimo para eles, muito importante. Agora, tem também uma fase que a gente até viu um dos adolescentes comentando ainda há pouco, que é com relação aos ciúmes do pai, ou talvez dos pais, né? Ou talvez, assim, aquele sentimento de perda, né? Quando os nossos filhos já não querem mais sair com a gente, mas estão preferindo ficar com os amigos. Isso é normal, doutor? É normal. Assim como lá no adolescente nós temos a perda dos pais da infância, esses pais vão passar com ele esse luto da perda dos filhos da infância, não é? Porque o adolescente, ele é um ser gregário, ele quer estar junto com os outros, porque eles estão no mesmo barco, estão com as mesmas angústias, com as mesmas dúvidas, e ali entre eles tentam se equilibrar no interrelacionamento deles. Qual que seria uma estratégia nossa como pais? Tentar aproximar esses meninos dos nossos lares, eles estarem ali junto com a gente, o campo de futebol ali próximo da sua casa. Eu tive uma amiga que uma vez disse, eu querer esse bando de adolescente da minha casa vai sujar a minha sala? Falei, fulano, isso é um absurdo, você não pode dizer isso. O seu lar é o lar dos seus filhos, dos amigos dos seus filhos, porque eles se sentem seguros, porque uma marca da adolescência é a insegurança. Eles brigam, meu pai, nossa, me sufoca, mãe me sufoca, etc. Estão fazendo isso por amor muitas vezes. Se há o excesso, é o excesso do amor muitas vezes. Então, eu tenho que dizer para ele o seguinte, meu filho, quem que dá segurança a você? São os meus pais. E a minha esposa, que é educadora, professora educadora, ela sente muito isso dos adolescentes. Falarem, tia, hoje eu não quero aula, eu queria que você conversasse um pouco sobre família e tudo. Porque não há o diálogo na casa. As pessoas, ou muitos pais, pensam que está dando material. Não é isso. Não é por aí. Não é estar dando material. Cadê o alimento espiritual do que você fala? Que aí nós caímos naquele terreno de Deus, né? Do amor, etc. Por aí, não é? E o diálogo, né, como a gente falou ainda há pouco, se estão procurando a professora para conversar, é sinal que ele não está achando muito espaço para essa conversa. E até o como conversar também. Como conversar. Você sabe onde o adolescente pega a gente, que diz, acabou o herói, né? Nas nossas contradições. Eu proíbo, não pode tomar um copo de cerveja, o que é isso? Tem 15 anos. Mas o pai está lá no bar e o menino vê, o que é isso? Eu não posso e ele faz, né? No aniversário eu posso? A Joseli de Cássia, ela está numa situação bem delicada. Ela diz o seguinte, o meu filho me contraria em tudo, eu não conheço mais. Diz que não acredita mais em Deus e ele tem apenas 16 anos. O que fazer para ajudar? O que fazer para ajudar? Existe um fenômeno chamado síndrome da adolescência normal, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas. E essas crises religiosas, que vai do ateísmo até, de repente, eu quero estar lá no templo, lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
Isso a gente tem que mostrar para ele que faz parte da evolução dele. Não é eu, como pai, eu estou apavorado, ele não crê mais em Deus. Não, está fazendo parte dessa síndrome, dessa fase. O que ele está precisando da gente é um pouco de compreensão. Um pouco de compreensão e conversar com ele. Né? Conversar com ele de uma maneira honesta, séria, muito claro, ser bem claro, né? Ser bem claro. Essa irritabilidade, chamada as crises sucessivas de humor, fazem parte da tal da síndrome da adolescência normal. O que nós precisamos interpretar e saber quando que isso sai da normalidade, né? Isso sai da normalidade em termos de duração e de intensidade. Meu Deus do céu, é uma irritabilidade tão grande que ele passa a ser agressivo com tudo e com todos. Alguma coisa está errada. Isso está durando a semana inteira. Espera aí. Né? Uma duração muito longa. Então, essas crises de humor, crises religiosas, aquela coisa de querer modificar o mundo, faz parte desse mundo adolescente. Mas o que nós temos que ver é em termos de duração e de intensidade. Isso é que é importante ver. Não é? É isso mesmo. É fundamental, eu vejo assim, acompanhando os adolescentes, porque na comunidade a gente tem essa graça de acompanhar muitos adolescentes, questionamentos. Está abertos para eles. Isso, né? Está abertos, acolhê-los e ouvi-los, né? O acolhimento é essencial. Eu vejo que os pais, eles precisam ter essa liberdade mesmo do diálogo, porque se os pais não falam em casa, eles vão ouvir de outra forma na rua e de forma que não é correta. Né? De forma distorcida. Mesmo que para a gente, como pai, nós temos que rever o nosso processo adolescente também. Que para eles não cola aquela história. No meu tempo era assim. Não é isso, né? Ok. Olha, gente, eu sei que muitas dúvidas estão surgindo por aí, não é isso, Núbia? Muitos pais fazendo perguntas. Terei o máximo prazer em responder por e-mail. O máximo prazer. Tem muitas pessoas que participaram, que contaram um pouco dos seus dilemas. Nós vamos encaminhar todas as perguntas, né, os e-mails, também a participação do Facebook para o doutor, e ele vai estar respondendo um por um. Com muito prazer, com muito prazer. Eu me sinto muito feliz se eu puder ajudar. Né? Como que as pessoas podem entrar em contato com o meu e-mail, né? josevaldezcastromoura@yahoo.com.br, é extenso. Veja que em todos os programas que eu participei aqui, no mínimo 150, 180 perguntas. De gravidez na adolescência, choveu. Vamos repetir de novo o e-mail? josevaldezcastromoura@yahoo.com.br.